Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, quinta-feira, dia 14 de 11 de 2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus nos fala que para vivermos o reino de Deus que já está no meio de nós. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 87. Chegue a vossa presença, Senhor, a minha oração, inclinai vosso ouvido à minha prece. Então o salmista também vem nos alertar que a presença do Senhor está no meio de nós e Ele inclina para ouvir as nossas preces. E esse Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós vamos nesse momento de perdão, pedir perdão por todas as vezes não acreditamos que está no meio de nós o reino de Deus. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça, para que nós possamos crer que o reino de Deus está no meio de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras desta quinta-feira estão em Filemão. Só tem um capítulo, né? De 7 a 20. O Salmo é o 7:45. E o Evangelho está em Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui, ali, ou está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa época de Jesus, os judeus esperavam a restauração política de Israel. E isso denominava o reinado de Deus. E os fariseus se enganaram querendo conhecer uma data precisa para a instalação do reino. Ele já está presente, é o próprio Cristo que está no meio de nós, com sua ação libertadora, capaz de reverter as ideias e os atos de quem sustenta uma sociedade injusta, segundo o Cântico de Maria, que já está falando que ele vai baixar os poderosos. É o que diz aqui o apóstolo Paulo nessa carta para Filemão, seu amigo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. E eu estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Então a carta do apóstolo Paulo, dizendo que mesmo Filemão está preso, mas que ele era um amigo e que poderia ser muito útil para o reino de Deus. E o Salmo responsorial 145, feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se os caídos, o Senhor ama aquele que é justo e o Senhor quem protege o estrangeiro. Então o salmista também fala que o reino de Deus é esse, que Deus está abrindo os olhos dos cegos, erguendo o caído, este é o reino de Deus.
E no Evangelho, então, o que se pode, então, constatar é que antes ele deve sofrer muito e rejeitado por aquela geração. O reino de Deus, então, está presente, mas depende muito do espírito generoso de todos os cristãos e cristãs. Então, que nós possamos, nesse propósito, nesse objetivo, fazer acontecer o reino de Deus. Oração final. Deus Pai todo amoroso, tem suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. A todos que estiverem ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento, e possamos propagar o reino de Deus, que já está no meio de nós. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.